Adoro. Adoro. Michel de Souza. Oi, gente. Bom, para responder àquela pergunta e prosseguir na conversa a respeito das competências do cantor corista e das competências do cantor solista, chamei nada menos, nada mais do que Michel de Souza para conversar com a gente. O cara foi canarinho de Petrópolis, canta desde criança, organista desde a adolescência, foi pro coro da USESP, foi meu colega na UFRJ, foi pro coro da USESP, na USESP cantava como corista, fazia já solos e depois tornou-se diretor do coro infantil? Do juvenil. Do coro juvenil. Um belo dia foi para a Europa, fez algumas audições, passou para a academia do Covent Garden e começou uma carreira muito interessante como cantor, solista, fazendo uma carreira realmente interessante. Então ele percorreu o caminho que muitos sonham percorrer e eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender com ele. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos começar com a pergunta da Mariana, que é, não é? Olha, tá aqui a pergunta da Mariana. É possível conciliar o tempo entre ser corista e solista? Existe algum coro que permite ou algum tipo de incentivo geral para que os cantores coristas também possam fazer solo às vezes? O que tiraria o foco deles das atividades do coro por algum momento? Olha, existir, eu acho que até existe, mas geralmente é um pouco mais complicado pela questão dos maestros que precisam ter os cantores lá o tempo todo, na verdade. Os cantores, na verdade, são contratados para estar lá no coro. É possível, como muita gente faz, em vários dos coros profissionais no Brasil, mas eu acho que fica cada vez mais difícil, porque os maestros querem que os cantores estejam lá, para os ensaios e para as apresentações, né? Então, acho que mesmo que você consiga conciliar no início, você também tem essa experiência, né, Carol, de ser do coro e ter convites, e às vezes você conseguir conciliar com as atividades do coro. Se essas atividades ficarem mais intensas, vai ficar muito difícil e eu tenho certeza que o maestro do coro não vai ficar muito feliz com isso. Ele vai querer que você priorize aquilo que é o seu emprego. Exatamente. Mas existem hoje uma coisa que não existia na nossa época de jovem. As academias de ópera dentro dos próprios teatros. O que é muito legal. O que é muito legal, onde você já realmente oferece ao jovem a real possibilidade de se desenvolver como solista, né? Como solista, e não enterrar um sonho. Exatamente. E com as vozes diversas e maravilhosas que nós temos aqui no Brasil, é um super incentivo. É verdade. Aquela coisa que a gente estava conversando mais cedo, a voz não é um fator crucial e delimitante para que o cara se torne um cantor solista, não é? E eu acho que não. Eu acho que tem muito a ver, primeiro, com a personalidade, né? E uma necessidade de exprimir algo seu, né? Que, na verdade, quando você está no coletivo, quando você está no coro, você não consegue expressar. Você, na verdade, você precisa seguir a ideia de uma outra pessoa, de um líder, né? E eu acho que, em primeiro lugar, é essa necessidade, é realmente essa necessidade de expressar algo seu, né? E também a personalidade para lidar com os altos e baixos da carreira de solista, né? Com a questão financeira, que é muito complicada, né? A coisa do coro, que é um dinheiro certo no final do mês, e como solista a gente sabe que tem mês muito bom, outros meses não tão bons. A gente tem que adquirir. Eu acho que isso é uma coisa que os jovens têm que saber. Quando a Denise de Freitas, muitos anos atrás, me falou, Carol, o negócio é o seguinte, isso que eu estou falando agora para vocês. Quando você vive uma carreira como solista, você tem que entender que o seu dinheiro vem assim. Então você tem que parcelar. Você não pode achar que eu tenho $1 milhão. Não é assim, não. Você vai organizar aquele dinheiro para um determinado tempo, porque ele vem em ondas. Exatamente, vem em ondas e tem às vezes 2, 3 meses que não vem nada. Não vem nada. Então, assim, se você não tiver essa disciplina de separação, você pode entrar em sérios problemas, porque as contas do dia a dia vão estar lá. Mês a mês elas estão lá. Mês a mês elas estão lá. Então, assim, exige uma disciplina muito grande nesse aspecto. É verdade. E tem uma disciplina, quando a gente canta
busca essa carreira, é uma disciplina de estudo que custa muito dinheiro. Exatamente. Então, assim, essa parte também você precisa deixar esse dinheiro de lado. E para mim, eu sempre fui ligado a instituições. Então, eu sempre tive toda a minha agenda organizada por outras pessoas. Hoje que eu trabalho como freelancer, às vezes eu penso, eu tenho um mês de férias, um mês de tempo livre, mas na verdade aquele tempo não é livre, porque eu preciso preparar as coisas que já vão vir depois. E eu, na verdade, estou aprendendo ainda, porque às vezes eu penso, eu vou tirar essa semana para descansar, para resolver os problemas, e daqui a pouco quando você percebe, você já está atrasado na preparação. Com certeza. Então, assim, exige muita disciplina. O que eu faço é o seguinte: eu faço a minha agenda, quando eu tenho tempo livre, eu faço a minha agenda semanal. E assim, 8 horas acordar, café até 8h30, 8h30 academia, depois não sei o que, estudar isso, porque isso me dá a disciplina. Cada pessoa tem o seu método, mas eu prefiro fazer assim, porque senão eu me perco. Você sabe que quando eu me demiti do municipal, isso já vai fazer 6 anos, que curioso, você está falando dessa coisa da rotina. Que você também, como eu, era ligado a uma instituição, e quando você sai, você perde essa rotina, isso tira o seu chão. Tira o chão mesmo. Eu fui dar aulas de canto para adquirir uma rotina. Exatamente. Para poder me vestir, sair de casa e saber que eu tenho uma hora para cumprir e tal. Eu entendo. E eu não ia dar conta de ficar em casa de pijama, sentada no piano, esperando o cachê entrar e ansiosa com o próximo papel. Não. Isso, inclusive, me deixa deprimido. Eu precisei adquirir essa coisa de uma rotina mesmo, de organizar, de ir ao computador, entendeu? No Excel, e organizar minha vida mesmo. Porque assim, olha quem fala. Não, eu precisei porque assim, senão, Carol, é aquela coisa de você pegar o celular, dá uma olhada no e-mail, deixa eu ver no Facebook, aí você tá lá, não, aí já se passaram 2, 3 horas e você não fez nada. Então assim, eu procuro ser bem rígido com essa questão da agenda, porque senão você se perde. E aí os papéis, os concertos, as etapas que você tem que preparar, você deixa tudo para a última hora e aí vira uma bagunça. Uma bola de neve. E você vê, uma coisa que a gente precisa conversar, você jovem e nós aqui. A disciplina, ela é como se fossem as paredes de uma casa. Ela pode ser alguma coisa limitante, que te dá uma fobia, ou alguma coisa que te dá uma estrutura para que você possa relaxar e se desenvolver. Eu prefiro pensar na segunda opção, que a disciplina, a tal planilha do Excel, me dá tranquilidade, me dá uma estrutura, um ritmo ao qual dançar. E a minha vida vai acontecer e eu vou relaxar naquilo dali e saber que eu tenho espaços e tenho obrigações. Eu acho que isso é muito importante porque o jovem que está saindo ainda dessa coisa, questionando ainda a disciplina de casa, questionando a disciplina dos mestres, e não acessa isso. A disciplina tem essa importância. Ela pode ser, claro, um fator de afogamento para você. Mas aí você tem tolimento de criatividade. Mas não é o caso. Não é isso que nesse caso, não. Eu acho que para você desenvolver essa tua criatividade, ela tem que ser desenvolvida dentro de uma disciplina. Obviamente nós temos artistas caóticos, né? Que tem gente que se desenvolve e há essa lenda de que os criativos são caóticos, e pode ser verdade mesmo, mas eu acho que dentro desse caos precisa haver uma disciplina também, porque senão você se perde, você não consegue produzir o que você é capaz. Era o Dalí? Não foi? Era um desses grandes aí, eu acho que foi o Dalí que dizia isso, que a sorte deve sempre encontrar a gente preparado. E é isso, a disciplina é isso. Tá por aí, como você falou, é estar preparado para isso, porque a gente sabe, é um universo muito competitivo. Então, assim, a gente tem que fazer o nosso melhor e se preparar o melhor possível para chegar no topo das possibilidades que a gente tem. É verdade. Já que você resolveu fazer, faça direito. Faz bem feito, faz direito. Exatamente. E não dá uma alegria enorme. Nossa. Subir no palco, fazer um melhor trabalho e mentalmente passar essa mensagem para o público. Isso aqui é o melhor que eu posso oferecer. É muito bom, né? Com certeza. Muito bem. Bom, respondida está a pergunta? Essa eu acho que a primeira tá. Vamos dar só uma conferida aqui. Tá. Acho que a primeira parte da pergunta da Mariana foi. Tempo, incentivo. Fazer solos às vezes. Aí depois ela faz uma parte aqui. Sempre acho que mesmo que o cantor escolha ser só corista ou só solista,
é interessante experimentar outro lado, pois dá outras perspectivas e talvez um ânimo a mais para estudar o canto e continuar melhorando. Sim, é verdade. E mesmo, por exemplo, mesmo hoje trabalhando como solista, por exemplo, no caso da nossa missa que a gente está fazendo agora aqui no Rio, é muito importante para mim, por exemplo, eu uso bastante das coisas que eu aprendi no coro, no caso do quarteto, de saber cantar em quarteto, saber ouvir, saber trabalhar com um grupo de câmara, né? Então eu acho que com certeza é um aprendizado muito importante principalmente quando você canta em conjunto, né? Porque como solista você também vai cantar em conjunto, né? Você vai fazer obras, vai fazer os ensembles das óperas e tudo. Então assim, é interessante, você percebe os cantores que tiveram experiência de coro, os cantores que nem tiveram experiência de coro. É verdade. Né? Aquela fuga lenta é a prova dos 9. Não é verdade? Vamos lá, o que mais? Existem diferenças gritantes no canto que possam aparecer como dificuldade? Se um cantor está acostumado a ser solista ou corista, ele pode ter dificuldade ao ir para o outro lado e a voltar? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Mariana. Existem diferenças. Não sei se elas são gritantes, né? Mas existem diferenças sim. Como a gente já falou, né? O cantor solista, tecnicamente falando, eu acho, Carol, discorde de mim, se você quiser. Eu acho que a primeira coisa que nós somos preparados é para projetar a voz. Que na verdade, assim, como solista, a primeira coisa que você precisa ser ouvido, né? Tecnicamente falando. E na verdade, como a gente estava conversando antes, no coro, isso pode ser um problema. E geralmente na minha experiência de coro, não como menino cantor, né? Como menino cantor é uma outra coisa, mas quando eu comecei a estudar canto profissionalmente, cantando no coro, eu ouvi muitas vezes de maestros, preparadores vocais, olha, você está cantando muito forte. E eu acho que a coisa talvez não seja, o forte não seja a razão pela qual eles estavam falando isso para mim. Talvez seja o jeito de cantar, a projeção vocal, que geralmente, quando você é um solista, você estuda para que isso corte o mais longe possível, não é? Os teatros são grandes, as orquestras são grandes, e no coro você tem muita, e independe do tamanho da voz. Eu acho que realmente independe do tamanho da voz. Eu acho que depende, na minha opinião, da flexibilidade da tua voz. Flexibilidade da voz? Porque tem vozes que são mais flexíveis, que vão de um fortissíssimo a um pianicíssimo. Sim, verdade. E tem pessoas que fazem isso numa boa, e eles conseguem mesclar as vozes com os outros numa boa. Eu tenho que confessar que quando eu cantava no coro, eu tinha muita dificuldade. E na verdade, no final já, né, que eu cantei no coro de câmara também, fazia muito repertório francês, coisas muito suaves, e eu cantava no naipe de barítonos, era muito difícil para eu poder manter. Muitas das vezes eu tive que optar em fazer falsete, para poder dar conta daquela dinâmica de grupo. Entendeu? Então, assim, eu acho, quando você está estudando para ser solista, chega um momento que fica complicado ficar no coro. Se o seu objetivo final é ser solista, porque você vai ter que fazer muitas concessões, tecnicamente também. É verdade. Eu quero fazer uma parte, Michel. Essas 3 partes são ótimas, eu já estou com a cabeça em... Me conta um pouco a respeito de preparação de coro juvenil. Eu tinha que te fazer essa pergunta. Claro, olha, Carol, as pessoas criam, na minha opinião, de novo, tá? Eu acho que se cria um mito muito grande em relação a crianças e jovens e canto. Tá. Obviamente, você tem que ter muito cuidado, acho que você tem que ter muito cuidado com o instrumento, que é um instrumento que está em desenvolvimento. Ok. Então, assim, é tudo com cuidado, mas eu sempre tratei... Se eu estivesse ensinando uma criança de 8 ou um adulto de 22, eu sempre tratei da mesma forma. Sempre falei de respiração do mesmo jeito, sempre falei de colocação vocal do mesmo jeito. A diferença é muito grande com os meninos, porque os meninos mudam de voz, acontece a quebra na puberdade. E aí é um momento muito delicado, porque eles ficam com uma extensão muito curta.
Na verdade, o que você precisa fazer é respeitar aquela extensão. Na verdade, é não forçar nem para cima nem para baixo. Então, assim, na minha época, por exemplo, nos Canarinhos de Petrópolis, os meninos que mudavam de voz ficavam um tempo fora do coro. Hoje em dia, não tenho certeza, mas eu acho que quando eles mudam de voz, eles se adaptam à voz nova. Por exemplo, o menino cantava no soprano, a voz vai ficar mais grossa, vai engrossando um pouquinho, ele muda para o contralto. Daí, quando ele já não aguenta mais aquela tessitura de contralto do coro, ele vai passando para o tenor. E dali, se a voz descer mais, ele passa para os barítonos e para os baixos. Mas, na verdade, é respeitar a natureza. Os princípios técnicos são os mesmos de respiração, colocação, como nós trabalhamos todos os dias, entendeu? É só uma questão da potência vocal, que vai ser diferente, porque é uma voz jovem, e o que eu falo, a gente tem muito cuidado de não forçar a extensão. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um menino de 13 anos, eu vou ter muito cuidado na hora da escolha do repertório, porque eu tenho que ver o tamanho da extensão daquele menino e para onde aquela voz está se desenvolvendo, né? Então, geralmente, por exemplo, eu trabalho muito com Wakai, que são melodias simples, algumas muito difíceis, um exercício de legato, exercício de vogais. Aliás, eu não tenho trabalhado há muito tempo, né? Tem muito tempo que eu já não trabalho, mas na época que eu trabalhava com preparação vocal e com regência de coro, eu acho que sempre isso é você respeitar a natureza da voz, o tratamento, de novo, igual, respiração, apoio, colocação, ressonância, tudo exatamente como um adulto trabalharia. Sem mistificar e já apresentando os elementos pouco a pouco. Sim, pouco a pouco e, muito importante, respeitando a natureza. Eu acho que aí é que é o elemento, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu regia coros juvenis, eu sempre passava muito tempo para definir o repertório. Era uma coisa que me dava muito trabalho. Por quê? Geralmente por causa dos meninos. As meninas geralmente são mais tranquilas, porque a mudança não é tão grande, né? Mas para os meninos, engraçado, nos Estados Unidos existem compositores que são especializados nisso. Então, assim, eu usei muitas dessas composições porque geralmente são soprano, contralto, homens. Então, assim, e a tessitura dos meninos é muito pequena. Sim. E às vezes também eu tive que adaptar, eu tive que fazer arranjos dependendo do grupo que eu tinha. Às vezes, eu tive alguns casos de meninos jovens de 15, 16 anos que já desenvolviam uma extensão super alta para tenor, por exemplo, ou uma extensão bem mais grave. E, de novo, tem que ir com cuidado, você não pode achar, cantou um si bemol, vamos dar uma... Não é por aí. É sempre com muito cuidado porque é um instrumento em desenvolvimento. Então você tem que ter esse carinho, esse cuidado, né? Como a gente tem com uma criança que está se desenvolvendo, que está crescendo, é a mesma história com a voz. Legal. Mas é isso, é cuidado com o repertório. Se for solista, aí mais ainda, é pegar o que é muito específico, mas por um outro lado é mais fácil, porque você está ali com um contato só você e o adolescente. É uma adaptação personalizada. Sim. Eu tenho uma última pergunta. Michel, qual é a grande sorte que você considera que teve na sua carreira e na sua vida? Aquilo que você diz, eu quero agradecer por isso. Olha, eu acho que para mim, sem dúvida nenhuma, foi ter entrado no programa dos jovens artistas da Royal Opera do Covent Garden. Porque, como a gente estava conversando ontem, né, eu estava prestes a desistir da carreira de solista. Eu tinha terminado meu mestrado, já tinha trabalhado um ano para a Scottish Opera, audicionei pela Europa, um monte de lugar, e as coisas não estavam acontecendo. E aí, por incentivo do meu professor de canto, me candidatei para o programa dos jovens artistas, sem a menor esperança. Eu falei assim, esses casais que menores não me aceitaram, não se interessaram por mim, por que o Covent Garden vai se interessar em me ter no programa dos jovens artistas? E tive a oportunidade de passar esses 2 anos maravilhosos trabalhando com os meus ídolos, né? E tendo todo o cuidado e o carinho. E eu posso te falar, é uma casa, claro, né? Da minha estreia no Covent Garden, nossa, eu tremia, obviamente, gente, vou cantar no Covent Garden, né?
mas é uma casa fácil de cantar, sabe por quê? Tem muito carinho. As pessoas amam o que fazem na casa e realmente te levam, né? Eu sempre, quando eu canto lá, eu sinto que eu tenho uma rede protegendo, uma rede de proteção embaixo. Se eu cair, vai ter alguém para me segurar, amparar e me colocar em pé de novo. Então, assim, eu agradeço muitíssimo por ter tido essa oportunidade de fazer parte desse programa, que ainda faz parte da minha vida. E isso para mim foi o maior presente que eu recebi em termos de carreira. E também um corolário de todo o merecimento, de toda uma vida de trabalho. E aquela coisa, você começou lá no coro e lecionou, eu acho que isso tudo vai compondo. Você não fez desvios do caminho, na verdade tudo compôs, até que você chegou lá naquele momento e usou todas aquelas competências que desenvolveu. Eu acho que isso responde à pergunta da Mariana. Eu acho que as competências se compõem. Por mais que hoje ele não seja mais um cantor de coro, não trabalhe mais com coro juvenil, acho que isso tudo vai se somando. Com certeza, porque assim, tudo é experiência musical, né? Tudo é experiência musical. A Mariana ela falou uma coisinha de voltar pro coro, né? Por exemplo, se você precisar voltar pro coro depois de ser solista. Mariana, eu acho que você precisa, eu não sei se eu diria de uma readaptação, mas você precisa de conscientemente trabalhar isso, porque, claro, quando você está num coro de ópera, eu acho que um coro de... Há também, Carol, acho que a gente não falou isso, mas há também a diferença entre um coro de ópera e um coro sinfônico, vocalmente. Porque geralmente um coro de ópera permite que as pessoas cantem um pouquinho mais, tecnicamente falando, cantem um pouquinho mais forte, porque é uma exigência e é um estilo. Geralmente num coro sinfônico, que faça mais o repertório sinfônico, eu acho que a questão vocal, a adaptação vocal é um pouco maior. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo. Eu acho que o grau de flexibilidade de um coro sinfônico tem que ser muito maior. Sim. O coro de ópera é maromba. Você tem que estar muito forte para não fazer lesão. Exatamente, porque assim, exige. Exige muito, e é um canto solístico, né? É curioso isso, porque eu acho que esse aqui é o duro de cantar num coro de ópera. Porque você tem que ter uma postura solista e ao mesmo tempo conseguir ser solista junto com outros solistas. E fazer um desafio muito grande. E geralmente os cantores que são dos coros de ópera, olha, eu diria 90, 95%, se não 100%, que dirá 100%. São vozes solistas. São vozes solistas. Cara, o Coro Municipal de São Paulo é incrível, incrível. Quando eu penso assim, leio os nomes, são todos grandes cantores. E aqui também, o Coro Municipal do Rio. Então assim, é um coro de solistas, mas eu acho que é exatamente o que você falou. O coro de ópera exige as duas habilidades. Então, assim, é super complicado conciliar. E se você vai com um coro sinfônico, a mesma história. Só que o coro sinfônico eu acho que exige uma flexibilidade de mais blend, de mais de conjunto. Eu acho que maior ainda. E exige mais do músico, eu acho. Sim. Exige mais de você como músico. Sim, tem que ler leitura musical. Memória. Sim. E a habilidade do coro de ópera exige, por exemplo, a habilidade da cena também. Porque se você canta num coro de ópera, você vai fazer cena. Você não pode ser um pedaço de laranja no palco. Não adianta, né? Então, assim, essa é uma habilidade muito completa também, né? É verdade. A ópera é cênica. E você sabe que eu passei 10 anos no Municipal do Rio, no coro, dos 19 aos 29. Cara, foi muito legal, porque em cada ópera, sei lá, Macbeth, me atribuíram uma daquelas bruxas lá no começo, e ali eu tinha a oportunidade de experimentar o que eu não teria a mesma cara de pau e nem mesma escola, não existia escola de ópera, para experimentar os personagens. Claro. Então a cada ópera eu fazia um desenvolvimento de personagem, experimentava em cada resta o gestual, e isso foi muito importante. Muito importante. Eu agradeço por isso, eu acho. Com certeza. Essa possibilidade de fazer escola. Uma outra coisa muito legal que eu recomendo você. Quando vinham os grandes cantores aqui, eu logo dizia, você me dá uma aula? Com certeza. Eu faço isso até hoje. Sem medo de ser feliz, pedir aula. Pede mesmo. Às vezes na produção, às vezes você está numa produção, tem algum cantor, que eu fiz isso várias vezes, né? Daquela coisa de se aproximando.
você se portaria de... Primeiro você começa com uma conversa, meu approach é o seguinte, eu começo com uma conversa técnica, né? Ah, nossa, mas como que você canta? Como que você faz isso assim, assim? E aí, geralmente, eles se empolgam falando, porque eles gostam também de passar, né? A maioria deles gosta. Ele tá falando Jonas Kaufmann, tá, gente? E aí, o que acontece? Você, nessa brincadeira, você chega e você não pode me ouvir? E aí, nesse ponto, há uma troca muito legal. Isso, de novo, a minha experiência no Covent Garden foi muito maravilhosa também por essa possibilidade de você estar com pessoas de seus ídolos e de repente ter essa possibilidade de trocar uma ideia e te perguntar, vem, você não pode me dar uns toques? Entendeu? E eles te dão os toques e, nossa, isso realmente muda muita coisa. Então, assim, não tenha vergonha, manda e-mail, chega, conversa, pede, porque faz toda a diferença. E a gente aprende muito com os colegas também, ouvindo os colegas, pedindo opinião dos colegas. E eu acho que sendo aberto, né, Carol, para mudanças e para opiniões. Com certeza. Como, claro, sendo seletivo, né, se a gente também for ouvir tudo que as pessoas falam, a gente não consegue se desenvolver e a gente fica um pouco perdido, mas assim, sempre sendo aberto para crescer. É isso aí, aberto a crescimento. Nós somos uma confraria de nerds, fala sério, Com né? certeza, né? Olha os óculos. Os óculos. Isso, coloca os óculos. Gente, um beijo. Muito obrigada. Muito obrigada, Michel. Imagina, eu que agradeço. Prazer estar aqui. Prazer poder dividir um pouquinho do pouquinho que a gente, do pouquinho de experiência que a gente tem. Pois é, maravilhoso. Gente, muito obrigada. Um beijo. Continue acompanhando e mandando suas perguntas. Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.